Eu me peguei ao longo da semana, nos momentos de folga, jogando Minecraft, tanto para me divertir quanto para pensar em outras aulas possíveis de dar nesse jogo. Apesar de que eu acho que já explorei o máximo que podia explorar, tendo em vista que, como o mundo de Minecraft é formado por cubos e quadrados, seria difícil falar sobre outra possibilidade. Porém, eu me lembrei de outro jogo, um jogo que eu joguei muito no passado, e esse jogo abre uma nova possibilidade. O jogo em questão se trata de Terraria, um jogo com um universo bem legal e que eu descobri ali na minha adolescência e gostei bastante. Bem, Terraria muitas vezes foi conhecido como Minecraft 2D e isso se dá a diversos motivos. Um desses motivos é que, como Minecraft é composto por cubos e Terraria é composto por quadrados, causa essa impressão. O segundo é que o começo de Minecraft e Terraria exigem, de certa forma, que você faça uma mineração. Porém, Terraria se destaca em diversos aspectos diferentes. Terraria tem um conteúdo diferenciado em si. Terraria ele conta com drops, chefões, entre outras coisas, mas Terraria além disso tem mais um charme que nos possibilita estudar novas formas. Terraria tem a possibilidade de fazer triângulos. Claro que ainda não é perfeito, ainda é uma coisa que eu só posso fazer triângulos isósceles, mas eu posso pegar um quadrado e produzir uma diagonal nele. E com isso eu posso fazer triângulos, como vocês podem observar aqui nas pontas dos prédios aqui em questão. Porém, ainda devido a uma limitação, apenas triângulos isósceles. Eu não posso fazer, por exemplo, triângulos com três lados diferentes. Apenas triângulos que tenham pelo menos dois lados iguais. Todavia, isso já abre um novo leque, uma nova possibilidade, como havia dito. Podemos assim então estudar casos em que podemos calcular a área de triângulos e não nos atermos mais apenas a quadrados e retângulos. E também futuramente poderemos estudar figuras como trapézios, de tal forma que poderemos explorar novamente por meio de um jogo novos conteúdos de matemática. Bom pessoal, então vamos falar da área de triângulos. E bem, para falar inicialmente da área de triângulos, a gente pode começar tudo isso com um quadrado. Sim, isso mesmo, com um quadrado. Por incrível que pareça, não tão incrível assim. Bem, esse quadrado nós precisaremos primeiro partir ele no meio, certo? O que que acontece quando nós partimos um quadrado no meio? Acontece a seguinte coisa: pegamos um quadrado e o partimos no meio. Só que outrora nós definimos como área 1 o que mesmo, hein? Justamente, o quadrado de lado 1. Então vamos supor que esse quadrado aqui tem lado 1. Tem lado 1. Pronto. Se esse quadrado tem lado 1, a área dele é igual a 1. Deixa eu escolher um pincel mais grosso aqui. Ok, se a área dele é igual a 1 e eu partir ele no meio, eu tenho que pensar então na metade de 1, não é? Se eu tenho que pensar na metade de 1, qual a metade de 1? É 1 sobre 2, certo? Metade de 1. Isso você pode escrever tanto como 1 sobre 2 ou como o famoso 0,5. Ok? Ok. E, bem, isso abre uma outra possibilidade também, a de definirmos uma fórmula geral para falarmos sobre isso. E se pegássemos, ao invés de um quadrado, um retângulo? Retângulo de altura 2, seja o que for a medida, e comprimento 10. Bem, qual a área desse retângulo? A área desse retângulo é a área do retângulo igual a base vezes a altura. Isso é 10 vezes 2, no caso é 20. Descobrimos aqui qual a área do retângulo em questão. Base vezes a altura. Enfim, descobrimos então, né? Mas se nós pegássemos e partíssemos isso no meio, pá, partimos no meio. Vamos apagar aqui. Opa, apagou um pouquinho ali. Apagou um pouquinho ali, não tem problema. É só o visualzinho que mudou um pouco. Vamos aqui, pá.
Partimos no meio. Galera, se partimos no meio, o que é que foi embora? Metade. Qual a metade de 20? 10. Partimos exatamente 20 no meio. A metade de 20 é 10. Então a área disso é exatamente a metade da área do retângulo. Lembrando aqui que nós estamos usando um triângulo retângulo, né? No caso, que é um triângulo retângulo, aqui tem um ângulo reto. Esse triângulo aqui, ele tem um dos seus ângulos retos. Certo? Por quê? Porque ele veio da metade de um retângulo. Esse ângulo aqui não é mais reto nem esse. Porém, esse aqui não foi alterado, ele continua sendo reto. Então a gente descobre aqui que a área do triângulo, pelo menos do triângulo retângulo, é igual a base vezes a altura dividido por 2. E bem, essa é a área do triângulo. Acabou aqui. Certo? E nós podemos ver também que se pegássemos outra possibilidade de triângulo, seja ela qual for, partindo de um retângulo, é claro, vamos iniciar partindo de um retângulo. Temos aqui um retângulo. Vamos supor que aqui seja 3 e que aqui seja 4. Se pegarmos esse triângulo, ou esse retângulo, melhor dizendo, e partirmos ele, formando assim 3 triângulos, esse triângulozinho aqui maior, esse triângulozinho aqui, que ficou preto, ele é exatamente a metade desse retângulo. Mas por que, professor? Bem, a base é a mesma. Vou botar até outra cor aqui. A base em questão é a mesma, essa mesma base. E a altura também. Formou um ângulo de 90 graus, é uma altura, certo? A mesma base e a mesma altura. E se vocês observarem bem, esse triângulo aqui, ó, isso aqui forma um retângulo, não forma? Forma. Aqui também forma um retângulo, não forma? Forma. Bem, se vocês prestarem bastante atenção, esse retângulo aqui, metade está em branco, metade está em preto. Esse retângulo aqui, metade está em branco, metade está em preto. Esses dois retângulos compõem todo o retângulo maior. Se metade deles está em preto, é porque metade da figura total está em preto. Ou seja, a área desse triângulo aqui também é... Opa, vamos mudar a cor, né, para ficar uniforme. Desse triângulo aqui também é... A área desse triângulo também é base vezes a altura sobre 2. Portanto, pessoal, área de triângulos podem se resumir a essa ideia. Base vezes a altura sobre 2. Só lembrando, pessoal, a altura de um triângulo, você não pode pegar um triângulo, vou desenhar aqui todo mal desenhado mesmo, 3, que tem isso aqui medindo 3, isso aqui medindo 3, isso aqui medindo 3, dizer que a base é 3 e que a altura é 3. Não, isso está errado. A altura é quando você tem uma formação do ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, a gente deixa o lado ser a altura, deixa não, porque ele vai ser a altura. Por quê? Porque ele forma um ângulo de 90 graus. A altura aqui relativa ao lado, que tem medida 4, é 3. Por quê? Porque a gente tinha no retângulo essa medida aqui, que também era formada por um ângulo reto. Como são retas paralelas, paralelas aqui, elas têm a mesma medida. É um retângulo, isso aqui também é um retângulo. Então, nós teríamos então que a altura vai ser 3, como na figura anterior. Certo? Aqui também é 3. Então, muito cuidado, muita atenção quando for falar de altura em triângulo. Certo? Vamos agora para o jogo. Pessoal, vamos lá então aqui. Na mesma ideia de sempre. Isso aqui é o nosso quadrado de lado 1. Esse ou esse, tanto faz. Só mudei a cor para ficar mais contrastado, ficar mais fácil de ver quantos lados tem. E esse aqui é um triângulo, que é metade do lado. Certo? Quadrado, triângulo, metade do lado. Se pegarmos aqui um quadrado de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós sabemos que a área desse quadrado aqui, ela vai ser 36, que é lado ao quadrado. Mas se pegarmos o triângulo, nós sabemos que é a metade. Metade de 36, 18. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 quadrados que não foram partidos no meio. Porém aqui, ó, meio com meio dá 1. 1 com meio dá 1,5. Com meio dá 2. 2 com meio dá 2,5. Com meio dá 3. Então 3 mais 15, 18. Exatamente a metade como nós queríamos, certo? Vamos deixar nosso amiguinho morrer. Aqui o quadrado de lado 3. E aqui já entra uma peculiaridade interessante. Tem lado 1, 2, 3, 4, 5... tem lado 1, 2, 3, certo? Então a área dele é 9. Só que se nós partirmos 9 ao meio, não vamos obter o número inteiro. A gente vai obter aqui, ó, 4,5. E bem, pessoal, quando se trata de área de triângulos, já é difícil de fugir dessa permanência nos números inteiros. A gente acabou tendo que entrar nos racionais. Por mais que a ideia seja trabalhar com medidas inteiras, quando se trata de triângulo, é difícil de fugir de áreas que não sejam inteiras. Então, a priori, vamos tratar primeiro só de medidas de comprimentos inteiros, mas as áreas, principalmente triângulo, a gente não vai poder fugir de um número racional, certo? Como eu disse, só dá para fazer triângulos isósceles aqui, ou seja, que tem pelo menos dois lados iguais. Creio que nem dê para fazer um triângulo equilátero, não cheguei a testar. Porque o que temos aqui já é suficiente. Tá? O demais a gente faz a explicação no papel. Aqui eu peguei um retângulo de lado de altura 3 e base 6. Ou seja, a área dele, base vezes a altura, dá 18. Ao construir um triângulo, partindo esse retângulo em 3 triângulos, está aqui o triângulo principal e está aqui os outros 2 triângulos. Esse triângulo aqui é o triângulo que eu formei, que é exatamente a metade, conforme eu mostrei lá na explicação no sketchbook. Bem, se nós pegarmos e contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiros, e ó, meio com meio, 1, 1 com meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 6 com os 3, 9. E se você pegar toda essa figura aqui que dava 18, a metade é 9. E a outra metade, ela tá aqui, ó, nesses 2 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiros. 1, 2, 3 quadrados que foram partidos em triângulos. Daqui nós temos então a outra metade, 9. 9 mais 9, 18. E essa foi nossa aula de hoje, pessoal, sobre triângulos. No mais, eu espero que todos tenham uma boa semana e que tomem cuidado nessa quarentena. Estamos próximo ao fim dela, mas nunca é demais ter cuidado. Se possível, se for permissível a vocês, experimentem Terraria, é um excelente jogo. E eu recomendo ele bastante, até porque ele fez bem mais parte da minha vida do que, por exemplo, o Minecraft. Eu considero ele um jogo bem bom. Demais, estudem, façam o TD e, como sempre eu digo, lavem as mãos.